Em meio à persistência da epidemia do novo coronavírus, autoridades chinesas e especialistas ainda não entraram em acordo quanto à origem da doença, que até esta sexta-feira, 21 meios, acumulava 76,7 mil casos no mundo, 75,5 mil deles na China, mortes em território chinês e 8 no restante do mundo, segundo o boletim mais recente da Organização Mundial da Saúde, OMS. Ainda há divergências a respeito de quem é o paciente zero da epidemia, termo usado para descrever o primeiro humano infectado por uma determinada doença viral ou bacteriana. Identificar o paciente zero de uma epidemia é importante para alguns cientistas porque ajuda na compreensão de como, quando e por que o contágio aconteceu. Ao entender como a primeira pessoa foi infectada, é possível traçar o percurso da epidemia. Autoridades chinesas disseram inicialmente que o primeiro caso do novo coronavírus, rebatizado de Covid-19 pela OMS, ocorreu em 31 de dezembro de 2019, e muitos dos casos da doença foram conectados imediatamente a um mercado de venda de animais e frutos do mar na cidade de Wuhan, na província de Hubei. A infecção pelo vírus pode causar desde sintomas mais leves, como coriza, tosse, dor de garganta e febre, até pneumonia e dificuldade respiratória em algumas pessoas, às vezes de modo fatal. Essa região é o epicentro da epidemia, concentrando 82% dos casos registrados até agora, segundo estatísticas compiladas pela Universidade Americana Johns Hopkins. No entanto, um estudo de pesquisadores chineses publicado no periódico médico Lancet alega que o primeiro diagnóstico do Covid-19 ocorreu bem antes, em 1º de dezembro, e que o paciente em questão não teve contato com o mercado de Wuhan. Ele, paciente, morava a 4 ou 5 ônibus de distância do mercado de frutos do mar, disse o Wu Wenjuan. E como ele estava doente, basicamente não saía de casa. Outra suspeita é de que a doença tenha acometido seu primeiro paciente em 8 de dezembro, uma pessoa que apresentou sintomas também em Wuhan, segundo a Comissão Municipal de Saúde da cidade. Ao mesmo tempo, pesquisadores também descobriram que 27 pessoas de uma amostra de 41 pacientes internados em um hospital, nos primórdios da epidemia, haviam sido expostas ao ambiente do mercado. A hipótese de que a epidemia começou no mercado e foi transmitida de um animal vivo para um hospedeiro humano, antes de se espalhar de humano a humano, ainda é considerada a mais provável, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. A epidemia matou 11 mil pessoas e infectou mais de 28 mil, segundo a OMS. Perdurou por mais de 2 anos e se alastrou por 10 países, a maioria deles na África, mas também foram registrados casos no EUA, na Espanha, no Reino Unido e na Itália. Essa conclusão foi tirada depois de uma expedição à aldeia Meliandou, onde o menino morava e onde foram coletadas amostras, segundo um estudo publicado no Endomolecular Medicine. O primeiro paciente zero de que se tem notícia foi Mary Malone, apelidada de Mary Tifoide por ter sido a primeira infectada em uma epidemia de febre tifoide em Nova York em 1906. E, em todos os lugares onde ela cozinhava, moradores começavam a apresentar sintomas da doença. Acredita-se que cerca de 100 pessoas tenham sido infectadas por ela. Existem evidências científicas de que algumas pessoas são mais eficientes do que outras em propagar vírus, e Mary é um dos primeiros casos registrados de pessoas com essa habilidade. Ao mesmo tempo, muitos especialistas em saúde se opõem aos esforços para identificar o primeiro caso de uma epidemia, por temor de que isso crie um ambiente propício para a propagação de desinformação e para a perseguição de indivíduos. Gayathan Dugas, um comissário de bordo canadense que era homossexual, acabou sendo demonizado e responsabilizado pelo avanço do HIV no EUA nos anos 1980. Chegou a ser chamado de promíscuo e irresponsável pelo próprio autor do estudo. Dugas morreu em 1984, em decorrência da AIDS. Mas, 3 décadas depois, cientistas concluíram que ele não poderia ter sido o primeiro caso da doença. Em estudo de 2016, esses cientistas mostraram que o vírus havia se deslocado do Caribe para a América do Norte no começo dos anos 1970.
Enquanto investigavam o avanço da doença em Los Angeles e São Francisco, no início dos anos 1980, pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do ZEUA, CDC, usaram a letra U para se referir a um caso de alguém de fora, outside, em inglês, da Califórnia. Na época, o professor Oliver Pimbus, da Universidade de Oxford, comentou o estudo dizendo: o paciente zero se tornou um assunto a respeito das origens da AIDS. No entanto, não importando quão atrativa essa narrativa possa ser, ela não tem base científica e é muito triste que essa pessoa tenha sido identificada.